A gente estava falando sobre o pacto da criação feita por Deus. Deus trata sua criação com integridade, cada coisa segundo a sua espécie, cada coisa na forma como a fez. Devemos tratar nossos companheiros de criação com a mesma integridade com a qual Deus trata. Quando o amado que a tem feito tem o respeito pelo que ele fez. Amando o amado que a tem feito, tendo respeito pelo que ele fez. Devemos conscientemente cuidar da integridade de cada coisa que nós tocamos. A nossa relação pessoal com Deus é fortalecida quando damos o mesmo tratamento de Deus às coisas que Ele criou. Como é que a gente pode tratar a natureza de uma forma menor do que Deus, o grande Deus, a trata, né? Para o cristão, o valor de uma coisa não reside nela mesma, de modo autônomo, mas ela tem valor porque Deus a fez, eu já disse isso. O elemento material é digno de todo respeito por ter sido criado por Deus do mesmo modo que o homem. E aí a encarnação de Cristo vai nos mostrar a questão do valor das coisas materiais. Qual é o pacto de Deus com relação à criação, né? Eis que estabeleço meu pacto convosco, humanidade, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está. Então, o pacto de Deus com relação à criação é completo. O seu pacto foi igualmente com a humanidade e com a criação, as demais partes da criação. O meu arco tenho posto nas nuvens, por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Promessa de Deus que abrange toda a criação. Deus está interessado em toda a criação. Ele não a despreza, tanto é que existem promessas de renovação, transformação, glorificação também da natureza quando Cristo voltar, tá? A natureza aguarda com ardente expectativa a redenção do nosso corpo, porque quando os nossos corpos humanos forem levantados dentre os mortos, então também a natureza será redimida. Então você veja a importância e a efetividade desse vínculo, né? O sangue do cordeiro remirá o homem e a natureza, juntamente, como na Páscoa do Egito, em que o sangue colocado na porta salvava tanto os filhos dos hebreus como os seus animais. Então a gente tem várias provas na Bíblia dessa relação, né? Não tem lugar na Bíblia em que se façam distinções platônicas concernentes à natureza. Assim como a morte de Cristo redime os homens, incluindo seus corpos, das consequências da queda, assim a sua morte redimirá a natureza como um todo das consequências do mal quando formos ressuscitados. Até que isso aconteça, diz o Schaeffer, a gente deve procurar no presente, com base na obra de Cristo, a cura ou recuperação fundamental de cada parte da criação que foi afetada pela queda, né? Horas, então é responsabilidade nossa fazer o melhor que nós pudermos pela restauração da natureza, assim como nós fazemos pela restauração dos homens, né? Então a gente tem todo o envolvimento de pregação do evangelho, missões, trabalhos assistenciais, trabalhos psicológicos. A gente está sempre batalhando para tentar criar a partir daqui já uma humanidade transformada, melhorada, santificada, onde o Espírito Santo atue. E a gente tem que fazer isso também pela natureza, claro que num outro nível, porque a natureza tem as diferenças, né, com relação à consciência. A natureza tem uma outra forma de entender o mundo, né, de pensar o mundo, se é que a gente pode falar em pensamento. Mas é nossa obrigação também fazer o melhor possível para que a natureza exista da melhor forma possível, enquanto a gente está por aqui, né? Ele diz que ele está convencido de que essa é a psicologia básica, que o homem, individualmente falando, encontra-se dividido em sua própria estrutura de personalidade como resultado da queda, né? Tem divisões sociológicas, que são os homens com os outros homens, e divisões ecológicas, que é do homem com a natureza, tudo isso consequência da queda, né? Então nós perdemos a integridade emocional, espiritual e nas nossas relações, conosco mesmo, com Deus e também com a natureza. Então essas coisas são as coisas que têm que ser e serão resolvidas com a volta de Cristo. Porém, os cristãos que creem na Bíblia não são chamados para simplesmente dizer que um dia haverá uma restauração completa, e preste atenção nisso, mas que pela graça de Deus, sobre o fundamento da obra de Cristo, uma restauração verdadeira pode ser realidade a partir de aqui e de agora, tá?
Aí ele vai falar, por exemplo, eu achei bastante interessante, ele pergunta o que nós temos feito para acabar com as divisões sociológicas, né, que são resultantes da queda. Ele fala que frequentemente as nossas igrejas são um escândalo, porque nós somos cruéis não só com os homens de fora, mas também com os de dentro. Né? Ele fala que psicologicamente, muitas vezes a igreja sobrecarrega as pessoas com problemas psicológicos, dizendo que os cristãos não tropeçam, e isso é um outro tipo de assassinato. Né? E aí ele vai falar sobre um monte de coisa, que são falhas mesmo dos cristãos na forma como se relacionar com o mundo, com Deus, com a natureza, com outro homem. E eu gosto do Schaeffer nos livros dele porque ele não tem medo de fazer uma autocrítica. E às vezes é muito difícil para nós cristãos admitirmos que nós estamos errando como igreja e como indivíduos em várias questões. Né? E aí ele vai colocar isso, inclusive, como uma violência psicológica, quando a gente não é capaz de admitir que nós erramos, né? Porque a gente impõe uma perfeição que não existe. Se existisse, nós não precisaríamos de Cristo. E aí ele vai falar sobre as consequências desse tipo de ponto de vista na nossa vida de uma forma integral e também na nossa relação com a natureza. Ele fala que o cristão que crê na Bíblia deve ser o homem que, com a ajuda de Deus e no poder do Espírito Santo, já está tratando a natureza no modo presente da forma em que então será tratada no porvir. Isso não poderá ser realizado de modo perfeito agora, porém deve ser feito de modo substancial, ou então teremos falhado na nossa vocação de mordomia, né? O chamamento atual do cristão e da comunidade cristã por parte de Deus no tocante à natureza, exatamente como acontece na área da vida cristã pessoal e em verdadeira espiritualidade, é para que demonstremos uma cura substancial aqui e agora entre o homem e a natureza consigo mesma, até onde os cristãos possam conseguir que isso assim seja, tá? Então, assim, ele vai partir de uma ideia de que a igreja tem que ser o plano piloto no trato com as questões da natureza, né? E como é que a gente vai se tornar o canal de mudança da relação do homem com a natureza? Primeiro, obedecendo a Deus. Segundo, valorizando a sua criação. Terceiro, nos envolvendo ativamente nessa questão, parar de fingir que não é com a gente, que é o que eu mais percebo, né? E a partir daí, estudar realmente, ir atrás de pessoas que falem sobre política ambiental, que falem sobre as questões ambientais, aprender de fato o que precisa ser preservado, até onde nós podemos ir na utilização dos recursos naturais, até onde nós não podemos ir, e começar a transformar isso num tema de debate dentro das igrejas, né? A gente precisa se abrir para um diálogo com o mundo, não para a gente ser influenciado pelas coisas ruins, mas para a gente colocar o nosso ponto de vista cristão para o mundo, né? Então, como é que a gente vai... Primeiro, a gente tem que admitir que muitos de nós viemos com um ponto de vista errado com relação à ecologia até hoje, né? E a partir disso, se rebustecer de conhecimento e estratégias e batalhar pela preservação da natureza, tá? E aí nós temos na nossa igreja uma desembargadora que trabalha só com o direito ambiental. Ela tem várias histórias interessantes para contar. A gente fez até uma live que está disponível lá no canal da Igreja Presbiteriana Jaó, falando sobre o livro do Schaeffer, e onde tem um biólogo também falando, e ela falando. E ela indicou 2 livros pra gente, ó. Vou deixar aqui para vocês, tá? Um falando sobre desenvolvimento sustentável e outro falando sobre a política ambiental do nosso país. Eu li e eu fiquei pasma em como a nossa Constituição é legal nesse quesito. A gente tem leis muito interessantes de proteção ambiental que fazem todo sentido. Só que, claro, aqui no Brasil tudo é complicado na prática, né? Mas o fato é, se a gente diz que a gente obedece à lei como cristãos, então a gente tem que obedecer essa também, tá? Essa questão da gente se tornar ponto de partida, plano piloto, né, para a luta ambiental, ele constrói da seguinte forma: ele diz que a igreja deve ser uma planta piloto em relação à cura ou reconciliação do homem consigo mesmo, do homem com seu próximo e do homem com a natureza. A igreja tem sido tudo isso? Temos que ser melhor que os hippies, que estavam certos na crítica, mas errados no panteísmo. Tá? E eu acho que todo mundo aí que entrou em contato em algum nível com o movimento hippie sabe que eles defendiam muito a questão da ecologia e a natureza. E a volta a uma vida mais saudável, né?
A gente tem que mostrar que na vida presente o homem pode exercer domínio sobre a natureza sem destruí-la. Custa mais dinheiro, pelo menos no princípio, viver dessa forma e tratar bem a terra. Só que há ocasiões quando plantar árvores é um importante trabalho. E aí tem um outro livrinho chamado A Vida Social das Árvores, que é genial. Eu descobri que as árvores realmente elas vivem em sociedade. Inclusive, se uma tá mais fraquinha da mesma espécie, por meio das raízes elas compartilham seiva e elas fortalecem as que estão mais fracas num ecossistema fixo, né, estável. E ele conta o seguinte, ele era um engenheiro florestal que trabalhava basicamente explorando, cortando árvores e vendendo madeira. E um dia ele começou a entrar em contato com alguns estudos e descobrir que se ele preservasse aquela floresta, a médio e longo prazo ele ganharia mais dinheiro do que cortando a madeira. Então, até economicamente, a forma como a gente explora a natureza é equivocada, né? Aí o Schaeffer vai falar que existem dois fatores que conduzem à destruição do nosso meio ambiente, o dinheiro e tempo. Ou, para usarmos outra expressão, cobiça e pressa. Aí na Bíblia a gente tem, obviamente, textos que dizem que cobiça é pecado, e também fala que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. Então, se a gente tem uma relação com a natureza pautada em cobiça e pressa, a gente está pecando, né? A questão é, ou parece ser, vamos atrás da consecução de um benefício imediato com economia de tempo, ou vamos fazer o que realmente deveríamos fazer como filhos de Deus, né? O que nós, a comunidade cristã, temos que fazer é negar ao homem o direito de violar a terra, do mesmo modo que lhes negamos o direito de violar as nossas mulheres, né? E aí parece que ele fazer esse paralelo é meio absurdo, mas só é absurdo para quem deprecia a natureza, né? Deve-se renunciar a um pouco dos lucros a fim de que a natureza não seja explorada. Pressa e cobiça resulta em destruição e feiura. E como cristãos temos que aprender a dizer chega, né? Aí ele vai fazer uma comparação da relação homem-mulher com a relação homem-natureza. Se tratamos a natureza como se ela não tivesse valor em si, nosso próprio valor decresce. Da mesma forma como o homem que entende submissão como opressão e exploração, ele perde a oportunidade de ter uma esposa que lhe seja coroa sobre a cabeça, né? Então, assim, toda vez que a gente olha algo que está sobre a nossa liderança de uma forma menor do que nós, e por isso a gente pode explorar, oprimir, de fato ali não preservar, não valorizar, não honrar, a gente está destruindo nós mesmos. E assim, só para encerrar essa aula, né, eu espero que vocês tenham entendido a ideia do Schaeffer, o fato é o seguinte, sendo bem prática, nós dependemos dos recursos da natureza para existir como espécie. Estava até comentando com o Marcos esses dias, né? Aqui em Goiás, nós deveríamos ser as pessoas que mais defendessem a Amazônia do país, porque nós dependemos das chuvas da Amazônia, né? E aí, conversando com um professor de geografia esses dias, ele me disse o seguinte, nós estamos na mesma linha com relação à linha do Equador e as outras linhas, né, que separam aí a Terra imaginárias, nós estamos na mesma linha do deserto do Saara ali na África, né? E muito provavelmente o que aconteceu ali pode vir a acontecer aqui se a gente não preservar as nossas florestas, né? E aí quando eu vejo o pessoal falando, vamos queimar tudo, fazer pasto, porque vaca dá dinheiro, né? Eu fico pensando só nisso. E quando parar de chover, gente? E quando virar deserto? Né? A gente tem uma responsabilidade também com as próximas gerações, né? Então, vamos como cristãos parar de se envolver com idolatrias políticas e começar a pensar nas coisas objetivamente e como a Bíblia nos ensina, né? A natureza é criação de Deus, nossa irmã de criação. Então, ela, num certo ponto de vista, ela é semelhante a nós. E se nós somos líderes sobre ela, é para ampliar isso, não para destruir, né? Então vamos restaurar, vamos se envolver com a restauração do homem com outros homens, do homem com Deus e do homem com a natureza, porque esse é o nosso papel como cristãos. Um grande abraço, até a próxima, fiquei muito feliz aí de conhecer vocês desse jeito meio unilateral, mas é um privilégio para mim falar desse livro, falar desse tema e ensinar alguma coisinha aí para vocês. Um abraço e até mais.